Letras vermelhas maiúsculas sobre fundo cinza composto por páginas de livros, frases e fotos de diferentes autores. Páginas são folheadas exibindo as letras da palavra literatura. Capa de um livro com o título Literatura Universal. Olá, este é o primeiro programa de uma nova série da Univesp TV, Literatura Universal. Aqui nós vamos falar sobre alguns dos livros mais importantes já escritos. São livros que carregam informações sobre as culturas que formaram a nossa civilização e a arte de narrar fatos, pensamentos, lendas, atos heróicos e tradições que foi se modificando com o passar do tempo. Para iniciar esta série, escolhemos os textos mais antigos já encontrados que falam sobre a civilização ocidental. Neste e no próximo programa vamos falar sobre a Ilíada e a Odisseia, poemas atribuídos a um narrador chamado Homero. E quem vai nos orientar sobre esses livros é o André Malta, que é professor de Língua e Literatura Grega da Universidade de São Paulo. Como o primeiro texto conhecido de Homero é a Ilíada, nós vamos começar por ele. Tá bom, professor? Claro. Então, vamos lá. Primeiro eu queria fazer a seguinte pergunta. Homero realmente existiu? É relevante a gente falar se ele existiu ou não? É uma questão importante hoje para quem estuda Homero, saber se o Homero existiu, como os poemas foram compostos. São problemas que podem afetar, inclusive, a nossa leitura do poema e a interpretação dele. Eu acho que a gente pode dizer inicialmente que o que você disse aí na abertura do programa, os mais antigos poemas já escritos, já é um problema em relação a Homero, porque certamente Homero não escreveu nem a Ilíada nem a Odisseia. Tem ele existido ou não, esses poemas, a gente sabe, foram compostos oralmente. E isso representa uma grande diferença em relação às outras obras universais e clássicos da literatura mundial. Ele não escreveu os poemas, quer dizer, essas histórias não eram contadas, não eram histórias que vinham da tradição oral. Primeiro a gente tinha que explicar, queria que você explicasse quando se deu essa história que ele narra na Ilíada, e ele veio contar isso depois. Mas ele, não foi ele quem escreveu os versos, quem compôs os versos da forma como foram compostos? Então, a Guerra de Troia a gente imagina pelas escavações arqueológicas feitas lá no norte da Turquia, onde ficaria o sítio de Troia. A guerra deve ter acontecido por volta do século XII a.C. Então, portanto, a gente tem que imaginar uma tradição de poesia oral que se formou a partir, que já existia antes, mas que recuperou esses eventos para narrá-los em forma de poesia. E isso certamente foi sendo constituído ao longo de séculos, numa linguagem muito sofisticada e muito artificial, poética, que talvez tenha culminado na formatação dos poemas como a gente conhece hoje, feita supostamente por um poeta cego chamado Homero. Ele seria cego? Ele seria cego. Na tradição, né, desde os gregos, imagina-se um poeta cego. A gente tem informações concretas sobre a existência desse poeta? Não. A gente sabe que os gregos gostavam de imaginar essa figura do autor Homero, né, uma figura itinerante, humilde, que saía pela Grécia cantando os seus poemas. Mas o fato é que os estudos modernos mostram para a gente que a existência dessa longa tradição oral torna pouco relevante a presença de um grande gênio autoral que transforma e que cria, a partir da sua própria mente, os grandes poemas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a tradição talvez seja muito mais importante do que a presença, se é que ela de fato aconteceu, de um determinado poeta. Foram cantores, ao longo de séculos, que foram construindo esses poemas, que são poemas muito extensos, muito complicados. A gente tem quase 27 mil versos, aí somando a Ilíada com a Odisseia. Sim. É muita coisa para um homem só. E é uma estrutura que, quando examinada assim, nos seus detalhes, ela deixa marcas claras, né, de uma produção oral, porque ela é sobretudo marcada por muitas repetições. E algumas contradições também, não? Algumas contradições. Então, tudo isso, os estudiosos investigaram, são marcas que nos levam a admitir hoje que Homero, a poesia homérica, é fruto de uma produção oral, que, claro, em determinado momento foi posta por escrito para a gente poder ler hoje o nosso Homero. Bom, a escrita surgiu na Grécia muito tempo depois desse ano 1100, sei lá. Na época da Guerra de Troia havia uma escrita chamada Linear B. É um silabário difícil, complicado, e que, segundo os especialistas,
tinha uma utilização basicamente burocrática. Você usava aquela escrita, porque ela era muito difícil, simplesmente para fazer anotações, listas, né, para o controle ali administrativo. Então, certamente o linear B não poderia ter sido empregado para redigir um poema da extensão da Ilíada e da Odisseia. O alfabeto foi introduzido na Grécia por volta do século VIII a.C. Por causa dessa data, muita gente imagina que se o Homero existiu, ele pôs por escrito esses poemas da tradição oral nesse momento. 800, 700 a.C. Mas, se a gente pegar a literatura grega, as informações que a gente tem dos próprios gregos a respeito do Homero, a gente vê que a relação deles com os textos ainda era, como a gente diz, aural, né? Era de ouvido. Tá. Eles não estavam lendo Homero, eles estavam ouvindo recitações dos poemas, memorizando trechos dos poemas e fazendo eles mesmos sua própria recitação. Então tá, a Ilíada. É importante ler a Ilíada? Por que é importante ler a Ilíada? Bom, eu acho que vale a pena ler a Ilíada hoje, primeiro porque é poesia de primeira. O poema, enquanto poema, ele é maravilhoso. Tá. Né? Tem as características de todo grande poema. Sonoridade, grandes formulações, profundidade psicológica, uma capacidade narrativa impressionante. Então, a história que é contada, a maneira como ele conta essa história, os personagens que ele traz para contar essa história, e formalmente, a maneira como ele constrói os versos, tudo isso faz com que qualquer leitor que consiga superar a barreira inicial, né, que nos separa de um poema escrito há tanto tempo, numa outra cultura, quem conseguir superar essa barreira consegue desfrutar da leitura da Ilíada. Isso aí que você falou é interessante, quer dizer, a barreira inicial, né? Como é que a gente supera? Você tem que se dedicar a ler, vamos entender a língua dele, porque aí você tem que aprender a língua do poeta, é isso por um tempo ali no poema. Isso, na verdade você tem que se familiarizar com o linguajar do Homero e com o universo de referências da poesia homérica. Então, a primeira barreira, assim, evidente para a gente, a mitologia. Então, existe, além das figuras humanas, né, das figuras heróicas, existem uma série de deuses, né, que povoam esse universo, que se relacionam com os heróis. A gente não conhece, nós, hoje, né, não estamos familiarizados com esses nomes, com as esferas de atuação de cada um desses deuses, por que eles agem dessa maneira, por que eles interferem. Então, tudo isso que era muito natural para os gregos é estranho para a gente. É preciso, então, um tempo para a gente se familiarizar um pouco com isso e a maneira como ele quer contar a sua história. Se a gente vence essa barreira, a gente tem uma outra barreira que é essa do estilo do Homero, de que eu falei. Quer dizer, tem muita repetição, ele gosta muito de fazer digressão. Ele está contando uma coisa, ele vai dar uma volta, vai falar de outra, para ele voltar e continuar com o fio do raciocínio. Então, há marcas próprias do estilo da épica grega que também são um pouco estranhas para a nossa sensibilidade hoje. A partir do momento que a gente consegue se acostumar um pouco mais com essas características, a gente começa a embarcar na narrativa e gostar de ler Homero. Sei. Bom, então vamos falar sobre a Ilíada mesmo. O que ela conta? Ela conta, quer dizer, se é o primeiro texto mais antigo que a gente tem da civilização ocidental, ela conta, a partir dele a gente tem ideia de como viviam os gregos, ou aqueus, ou sei lá, as tribos que viviam naquela época ali, onde hoje a gente chama Grécia, né? Fala um pouquinho sobre o poema, o que ele conta, qual é a história dele? O poema ele é bastante simples, a história, apesar de ser um poema muito longo, em 24 cantos, ele tem uma história muito simples. Homero basicamente quer contar o que está acontecendo no final da Guerra de Troia. A Guerra de Troia durou 10 anos. Os gregos sitiaram essa grande fortaleza na Ásia por causa do rapto de Helena. Então, foi esse o grande crime que desencadeou a guerra. Então, vamos explicar melhor essa história da guerra, né? Quer dizer, a história da guerra a gente sabe não só pelo poema, mas por outros achados arqueológicos, enfim, outros textos encontrados, né? Então, quer dizer, a guerra teria se dado por conta do rapto da filha de um rei grego, aqueu. A mulher do Menelau. A mulher do Menelau, Helena, era considerada a mulher mais bela de todas, né?
uma mulher belíssima, Inclusive muito tem uma história sobre a mulher mais bela de todas, a história de um pomo que uma deusa teria dado. Enfim, esse seria o acontecimento imediatamente anterior ao rapto. O Paris, que é o jovem troiano. Né, o irmão do Heitor, o filho do Príamo, o Paris teve que, num determinado momento, fazer uma escolha entre 3 divindades. Hera, Atena e Afrodite. Qual que era a mais bela? Tá. Ele acabou escolhendo Afrodite. O que representa a escolha da Afrodite? Afrodite é a deusa do desejo sexual. Significa que a vida do Paris vai ser marcada pelo desejo sexual. Então, com base nessa inclinação que ele tinha, por isso, ele acaba levando embora essa mulher extremamente atraente, que era a Helena, no momento em que ele está sendo hospedado pelo Menelau, esposo da Helena. Eles foram fazer uma visita para o Menelau. Ele foi fazer uma visita para o Menelau, ficou na casa do Menelau e acabou levando a mulher do Menelau embora. Então, isso, no universo grego, isso em qualquer universo, mas no grego, sobretudo, não sei tão longe. Né? Isso justificava uma guerra de 10 anos e a morte de milhares de homens. Então, quando começa a Ilíada, isso tudo está lá atrás. Já rolou, já aconteceu. O Homero não vai começar falando disso. Ele narra o finalzinho da guerra. Ele narra menos de 2 meses no final da guerra, no último ano da guerra. Então, o poema já começa aí. Essa é uma grande sacada do poema. Ele perceber, o Aristóteles na Poética, ele elogia muito Homero, porque ele diz que Homero não quis contar toda a história da Guerra de Troia. Ele poderia ter contado desde o julgamento de Paris, ou do rapto de Helena, até a destruição de Troia. Mas o que ele faz? Ele deixa a destruição para lá, a gente não vai saber como é que Troia é conquistada, ele deixa o rapto para lá. Ele não conta o fim da história. Ele não conta. Ele simplesmente pega uma briga entre o Aquiles e o Agamemnon. Aquiles era o principal guerreiro grego, o Agamemnon era o chefe do exército. Ele pega uma briga dos dois por causa de mulher. A partir dessa briga, ele vai contar as desgraças que acometeram o exército grego e termina a história falando disso. A gente não vê a morte do Aquiles, a gente não vê destruição de Troia. Então, nada disso é contado diretamente por ele. Por que isso é interessante? Por que ele conseguiu fazer um grande poema eliminando esses elementos que a gente gosta tanto de ver hoje? Se a gente pegar o filme Troia, de Hollywood... Ou os filmes, né? Ou os filmes, mas o mais recente, ele quer contar tudo. Ele vai contar desde o rapto de Helena até a destruição de Troia. O Homero percebeu que se ele se concentrasse numa pequena ação, que dura menos de 2 meses, ele poderia conseguir aprofundar essa ação, contando menos coisa, e ao mesmo tempo fazer referências, muitas alusões a esses outros episódios. Tanto ao rapto de Helena, quanto à destruição. Ele faz referência a esses... Ele faz. Então, o poema, em momento algum, esquece do rapto. O rapto está presente lá a toda hora. E, em nenhum momento, ele deixa de nos indicar que Troia vai cair, né? Que os gregos vão conseguir vencer essa guerra. Mas ele não quer falar diretamente disso. O que ele quer falar? Da briga do Aquiles com Agamemnon, por causa de uma escrava. O Aquiles sai da guerra, como ele é o melhor guerreiro, os gregos começam a ir mal. O Agamemnon tem que voltar atrás, se retrata, quer se reconciliar com Aquiles diz que não vai voltar de jeito nenhum. No final, ele acaba mandando o melhor amigo dele, no lugar dele, o Patroclo. Primo dele, né? Ali no poema não. Né? No poema não está... Não está como primo, não. Não está. Ele é uma figura um pouco mais velha que foi morar na casa dele. Né? Foi acolhido pelo pai dele. Então eles cresceram juntos, são muito amigos. Ele acaba mandando o amigo no lugar dele, o amigo morre, é morto pelo Heitor, que é o principal guerreiro troiano. O Aquiles aí sim resolve voltar para a luta, mata o Heitor, e no final do poema, no canto 24, ele devolve o corpo, o cadáver do Heitor para o pai, o Príamo, para ele enterrar o filho. E aí está toda a cultura grega colocada aí, né? Quer dizer, a história de enterrar os mortos, de não enterrar, aí, do morto insepulto. Todos os valores, orientações sobre conduta, nas mais variadas esferas, tudo para os gregos estava aí no Homero. Então, a Ilíada... O Agamemnon roubar a escrava do Aquiles, o Aquiles ficar irado, mandar o primo, entregou as armas. Essa história das armas também é interessante, porque na guerra, na época lá, quando você matava um oponente, você pegava as armas dele, né? Sim, a partir do canto 16, que é o canto que narra a morte do Patroclo, essa questão vai crescendo. A gente chama isso de... é o tema da mutilação do cadáver. Na verdade, eles faziam 2 coisas. A primeira delas era sempre que matavam um inimigo,
tentar tirar as armas dele, então levar embora, né? É uma maneira de você não só adquirir uma riqueza, mas mostrar muito claramente a sua vitória. E há um outro movimento que o Homero explora muito em relação ao Aquiles, que é a vontade de você aniquilar o cadáver do seu inimigo. Você não está satisfeito em ter matado o seu inimigo, você quer destroçar o cadáver dele, que constituía, segundo a ótica do poema, um grande crime. Basicamente todos os guerreiros querem fazer um pouco isso, mas ninguém faz. Quem acaba fazendo isso é o Aquiles. Por quê? Porque ele tem um ódio infinito pelo Heitor, que matou o Pátroclo. Então ele consegue pegar o cadáver do Heitor, ele leva para a cabana dele. Todo dia, o Homero diz para a gente, ele amarra o cadáver do Heitor na charrete dele, na carruagem dele, e fica dando voltas em volta da tumba do Pátroclo, onde o Pátroclo tinha sido enterrado, simplesmente para dar vazão a esse ódio dele, por esse guerreiro que ele já matou e que ele deveria ter devolvido para o pai para ser enterrado, porque era preciso que os guerreiros recebessem as honras fúnebres. As honras fúnebres, né? Enfim, tinha toda aquela história de que eles vão para um determinado lugar depois da morte, enfim, teriam que fazer as honras para que eles fossem em paz. Exatamente, porque a alma se desprende do corpo na hora que eles morrem e ela precisa fazer essa transição para o Hades, que é a casa dos mortos. Então eles só conseguem fazer isso depois que eles recebem as honras fúnebres. Interessante, quer dizer, a cultura grega está bem colocada aí, dá para você ter uma ideia de como viviam os gregos lendo a Ilíada. Sim, e serve como instrução. Para os gregos a Ilíada era uma bíblia. As mais variadas informações, desde essa mais moral, de comportamento e conduta, até como tratar seu pai, como fazer uma pescaria, como conduzir um exército. Como não pegar a mulher do próximo. Como não pegar a mulher do próximo. Por que não pegar a mulher do próximo? Então, o poema era muito importante para eles. Tinha um valor que vai muito além do valor de qualquer poema para a gente hoje, de um grande poeta. Porque realmente era onde estava reunido tudo que era importante ali para eles refletirem sobre a vida. Vamos fazer um intervalo rápido aqui, depois a gente volta para conversar. Quer dizer, não era só para os gregos que esse poema era importante, foi importante durante muitos séculos, né? Vamos fazer o nosso intervalo rápido, voltamos daqui a pouquinho com mais informações sobre a Ilíada, neste primeiro programa da série Literatura Universal. Até já. Literatura Universal. O programa Literatura Universal está de volta. Hoje estamos estudando o primeiro texto conhecido da literatura, da cultura ocidental, a Ilíada de Homero. Quem está nos conduzindo por esse estudo é o André Malta, da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Bom, André, a gente estava falando no outro bloco do programa que a Ilíada é um poema que atravessou o tempo, entendeu? Que trouxe a cultura grega, que era muito lido pelos gregos, era meio que uma bíblia para eles, né? Isso se atravessou séculos, é isso? O poema teve uma influência muito grande na antiguidade, direta. Se a gente lê uma epopeia como a Eneida, do Virgílio, que foi composta 7 séculos depois da poesia homérica, a gente vê que lá na Eneida, o que o Virgílio está tentando fazer? Uma fusão da Ilíada com a Odisseia. Ele está contando uma história que é muito claramente, para quem conhece a poesia homérica e está lendo o Virgílio, uma fusão, né? Uma tentativa de imitar, recriar, reelaborar os elementos que estão lá presentes na poesia homérica. Então, o Enéas, que é o herói principal da Eneida, é uma mistura de um Aquiles, da Ilíada, com um Odisseu da Odisseia. Só para dar uma informação, o Virgílio era um poeta romano, é isso? O Virgílio era um poeta romano, escrevendo em latim. Queria contar as proezas heróicas de Roma, né? Sim, é um poema totalmente marcado pela ideologia do império, né, do Augusto. Então ele queria propagar, louvar a grandeza desse império. É uma situação, é um contexto cultural, político totalmente diferente. Mas qual que é a característica dessa literatura produzida em Roma nesse período? Ela é totalmente influenciada pela literatura grega. Então, os autores... Se a gente pensar, né, que o poema do Homero sobreviveu 700 anos, que você está falando, né, até chegar em Roma, e ele ser lido em Roma, e falar, olha, como os gregos eram ótimos, tal. E os romanos parece que se achavam descendentes dos troianos, né? Na verdade... E aí isso deve ter... Ele causava, ou seja, ele era importante por ter sobrevivido tanto tempo. Então, queriam que as histórias romanas sobrevivessem
por tanto tempo quanto as de Homero, né? O Virgílio ele se aproveitou de uma informação que está presente na Ilíada, de que o Enéas é um personagem na Ilíada, ele é um guerreiro que luta do lado troiano. Ele se aproveitou de uma informação ali de que, é evidente, está clara, explícita no poema, de que ele sobreviveria e daria continuidade à raça troiana. Ele pegou essa história e, através dessa permanência do Enéas, ele mostrou como a poesia dele também era uma continuação da poesia homérica. Ele amarrou Roma, a poesia... Então ele fez uma ligação com base nessa visão de que Homero representava um modelo de poesia que deveria ser seguido. Ele conseguiu dar uma estatura e uma importância também à própria literatura dele, né, colocando-a como um fruto ou uma continuação dessa literatura homérica, escrevendo com o mesmo metro, né, do Homero, usando as figuras dos deuses, explorando a mesma... Só transformando os deuses gregos para deuses latinos. Exatamente. Então, o parentesco é evidente ali para quem está lendo o poema, né? Você perde muito da leitura da Eneida se você não conhece a poesia homérica, por causa das referências e da vontade dele de dialogar diretamente com o Homero. Mas aí, então ele misturou a Ilíada e a Odisseia, Ele que misturou a gente vai os dois estudar poemas. daqui a pouquinho. Ele misturou os dois poemas. E bom, mas essa influência continuou ao longo do tempo? Quer dizer, Homero... Ela continuou, ela diminuiu um pouco na Idade Média, né, os autores clássicos foram colocados um pouco para escanteio, ela voltou com o Renascimento, os autores clássicos começaram a ser traduzidos para as línguas modernas, e desde então é sempre uma referência importante. Eu acho que, se a gente pensar hoje no que é importante para a gente, como é que a gente deve ler esses poemas, o que eles trazem de interessante em pleno século XXI. O Homero não é mais a nossa Bíblia, a gente não está mais naquele meio cultural, a gente não precisa dessas orientações. Por que é interessante, então, ler Homero, além da grande poesia que a poesia homérica é? Eu acho que são duas questões principais. A primeira é a importância, digamos assim, do caráter trágico da Ilíada, falando especificamente da Ilíada. Tá. O que significa o caráter trágico da Ilíada? Que era tão forte, já para o Homero, e eu acho que continua muito presente para a gente hoje. O caráter trágico é basicamente a nossa investigação sobre a figura do Aquiles. Quem que é esse Aquiles nessa história da Ilíada? Por que ele é trágico? O que significa ser trágico? Essas questões acabam todas levando a gente a pensar na responsabilidade pelas nossas próprias ações. O que a gente vê na Ilíada? Um Aquiles que sai da guerra, porque se sente desonrado pelo Agamenon, depois ele decide não voltar, o amigo pede para ele lutar no lugar dele, ele deixa, um amigo acaba morrendo, ele se sente responsável pela morte do amigo. Então o poema a todo momento está jogando com essas questões. O Aquiles deveria ter feito o que ele fez? Será que ele fez bem em sair da guerra? Será que ele demorou demais para voltar? Será que ele é culpado pela morte do amigo dele? Acho que essas respostas que você está perguntando, o próprio Homero lhe dá aqui num determinado momento do poema, né? Ele fala que por causa da ira do Aquiles morreram não sei quantos... Isso ele diz logo na abertura. Na abertura do poema, não é isso? Exatamente, ele provocou a morte de milhares de guerreiros, ele diz logo de cara. Canta, ó Deus, a cólera de Aquiles, filho de Peleu, Córela, que causou inumeráveis dores aos aqueus, precipitou no Hades, que é o inferno, almas e heróis sem conta, e os corpos lhes tornou empresa de cães e pássaros carniceiros. Não é isso? Isso. Ou seja, ele já julgou aqui o Aquiles. O Homero, eu acho que dá para a gente dizer que tem um pequeno julgamento aí. Mas, em geral, o que é interessante no Homero, a gente vê que o narrador, ele é bastante discreto, a gente diz. Ele é muito objetivo, ele está contando tudo o que está acontecendo, ele sabe, ele é onisciente. E, ao mesmo tempo, ele vai dando espaço para os personagens se manifestarem, né? O número de versos dedicados a falas de personagem na poesia homérica é maior do que o número de versos em terceira pessoa. Né? Os versos... que ele conta, né? Eles mais falam do que ele conta. Eles mais falam do que ele conta. E qual que é o resultado disso? É que a gente fica com muitos pontos de vista. A gente fica com as opiniões e as visões dos personagens e pouca interferência do narrador para nos orientar nesse julgamento do que está acontecendo. E ele explora isso magistralmente em relação ao Aquiles, porque o Aquiles é o personagem que mais fala no poema. E o que ele expõe do Aquiles para a gente? Essas questões, essas dúvidas. E, basicamente, as dúvidas dele se baseiam na relação que ele tem com Zeus.
que é o deus principal, né? Zeus é o manda-chuva, é quem determina toda a ação do poema. Ele é uma espécie de narrador acima do narrador, porque ele sabe de tudo também, e dentro da história é ele que determina para onde ela vai. Então, o Aquiles, com a visão dele de herói, que é mais limitada que a de Zeus, que é uma divindade, ele fica tentando compreender o que Zeus está querendo, para onde ele está indo, até que ponto as ações dele batem com o que Zeus quer e até que ponto não. É isso no poema que confere a ele esse valor trágico. O que é o trágico, em poucas palavras? É esse conflito entre você achar que você pode fazer o que você quer fazer e que você é responsável, decide livremente as suas ações, e ao mesmo tempo você sentir que elas estão mais ou menos já determinadas por uma força superior que você não controla e que está jogando um pouco com você, como se você fosse um boneco. O Aquiles é esse personagem na Ilíada. Ele é o grande guerreiro que acha que pode fazer o que ele bem quiser e tem Zeus. Porque é poderoso, porque é poderoso, ninguém o vence na batalha. E porque Zeus banca o que ele quer. E por outro lado, ele perceber que não, as coisas não são bem assim, parece que eu me perdi, achei que estava indo para um lado e estava indo para o outro. E a morte do amigo é o sinal claro no poema de que alguma coisa estava errada. Ele estava indo muito bem, confiante, achando que o caminho era aquele. Quando ele provoca a morte do amigo, ele começa a pensar se Zeus não queria uma outra coisa em relação a ele. Então isso é muito forte no poema. E é uma questão para a gente ainda hoje, quando a gente lê o poema. A gente sente isso de maneira muito aguda, para além das questões culturais, das referências de um contexto específico da Grécia Antiga. Eu acho que esse é um dos elementos que responde pelo valor do poema ainda hoje. Então você falou na questão de Zeus, mas Zeus também deixa a coisa um pouco lá, ele também usa os outros deuses, né? Que estão abaixo dele, e vou deixar aquela deusa fazer isso, aquele deus fazer aquilo, e ele meio que saboreia. Se você fizer um panteãozinho, desenhar ele a partir do que Homero conta, você vê que Zeus deixa a coisa rolar para... Ele sabe, parece saber onde tudo chegará, não é isso? É verdade. Tem o que a gente chama de maquinário divino. Quer dizer, Homero está trabalhando com um plano, que é o plano terrestre, onde agem os heróis na guerra. Depois tem um outro plano, que é esse plano divino povoado de inúmeros e variados deuses. Então, eles estão interagindo a todo momento, esses dois planos, dos deuses e dos heróis. E os deuses também tomam partido. Então, há deuses pró-troianos e há deuses pró-gregos. Zeus deixa rolar. Ele deixa os deuses agirem, tentarem favorecer um herói, outro herói. Mas, no final das contas, ele sempre interfere. Né? Quando ele acha que a coisa está saindo do seu controle, ele interfere, dá ordem para os deuses, dizendo que tem que ser desse jeito, eu quero que seja assim, assim é justo. Então, por isso que ele é um personagem tão importante na narrativa, e por isso que é importante a gente pensar a atuação do protagonista, que é o Aquiles, em função dessa vontade de Zeus, que está aí na abertura do poema. Né? Nesses primeiros versos, ele fala que a vontade de Zeus estava sendo cumprida nessa batalha. Ou seja, para os gregos o poema era a vontade de Zeus. Mas o que é instigante na Ilíada é que a gente não sabe qual era a vontade de Zeus. Ou como é que Zeus construiu essa ação. Isso é um grande ponto de interrogação na nossa leitura. Isso enriquece muito a Ilíada. Ali o que ele está colocando é a moral da época, né? Exatamente. É uma lição de moral para quem vivia naquela época, tá certo? Não é isso? Exatamente. É um código de comportamento. Aqui eles iam buscar como se comportar, o que era moral, o que não era, o que não era moral, o que é bom, o que é justo, o que não é justo. Assim, pelo comportamento de Zeus. Às vezes a gente quer uma coisa que acha justa e no fim aquele ato que você tomou vai resultar numa coisa injusta. Né? A cólera do Aquiles, que aparentemente era justa, resulta na morte de um monte de gente, que é uma injustiça. Tá certo? Exatamente. Não é isso? Isso. Eu acho que é isso. Com certeza o poema é isso. E ele está pensando a todo momento a respeito disso. O mais interessante é, no final das contas, ele nunca se reduzia a uma visão simplesmente moralista. Ou seja, não há bem e mal no poema. Os gregos não são os bonzinhos e os troianos não são os vilões. Todo mundo faz maldade ali. Todo mundo faz coisas boas e más.
Não há um julgamento direto da parte do narrador. O narrador não está, olha, isso aqui está errado. Ele não fica recriminando, nem elogiando os personagens. Então, a riqueza do poema decorre, em grande parte, disso. As coisas ficam um pouco em aberto ali, em suspenso. Você sabe que há um elemento moral muito forte, mas você não consegue bater o martelo e falar, ó, o Homero diz que isso é errado. O Homero diz que isso. Então, isso é bonito no poema e... Bom, agora tem uma questão que é a seguinte, qual poema ler? Porque a gente tem muita tradução, né? Quer dizer, quem não lê em grego, né? Quem tem a barreira do idioma grego, vai ler como? Você trouxe algum material que a gente pudesse indicar para as pessoas? Eu trouxe essa publicação mais recente aqui no Brasil, que é a tradução portuguesa do Frederico Lourenço, é um helenista lá de Portugal, que saiu pela coleção Penguin Companhia das Letras. Companhia das Letras. Agora, em fevereiro. Acabou de sair. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Ele está em versos? É uma tradução em verso livre. Vamos ver. Bastante... Tem uma introdução bastante grande. Tem uma ótima introdução, tem glossário, tem os mapas. Tem mapas. Mostra como é que era a época homérica. Né? Qual é a Grécia que ele narra, não é isso? Isso, para você se situar um pouco nas localidades. O mapa é importante na Ilíada, mais importante ainda na Odisseia, quando porque ele fala ele das viagens. Muito, mas a gente vai falar isso no próximo programa. Então, e aí ele tem uma tradução livre, porque teve muita gente que tentou fazer versos, não os versos do tempo de Homero, mas versos assim com uma métrica, né? Que Homero fez versos lá da época dos gregos, né? O Homero escrevia em hexâmetros, é o nome do metro do Homero. 14, 16, não é isso? Sílabas. E teve muita gente que tentou traduzir para versos alexandrinos, outro tipo de versos. E aí você mutila um pouco o poema, né? A tradução em verso, ela tem o mérito de tentar recuperar o aspecto poético, sonoro, que é muito presente na poesia homérica. Essa tradução é uma tradução em verso, mas ela não é metrificada. Então, o que ela consegue, deixando de lado o metro? Ela consegue maior clareza, maior fluência. Então, você lê quase como se fosse prosa. Entendi. E é bom, porque o Homero tem um elemento narrativo, né, muito evidente. Ele está contando uma história com vários acontecimentos. Então, existe uma fluência que a prosa, ou uma tradução em verso livre próxima da prosa, consegue recuperar. Por outro lado, as traduções em verso, que são muito boas, e a gente tem uma tradição que vem desde Odorico Mendes, pelo menos lá no século XIX, elas são mais difíceis, mais elaboradas, mais intrincadas, mas tem a vantagem de tentar recuperar o aspecto propriamente poético do Homero, né, do grande criador. Eu acho que para quem está iniciando uma leitura da poesia homérica, tá, se aventurando pela primeira vez nesse universo, é bom pegar uma tradução em prosa ou uma tradução como essa, em verso livre, que é bastante... Uma tradução em prosa como essa que eu tenho aqui, que geralmente é feita a partir de outra língua, né? Essa que eu tenho aqui é uma tradução, é um livro bastante antigo, cuja tradução vem do francês. Isso, é uma tradução do Otávio Mendes Cajado, exato, em prosa, excelente, porque é feita a partir de uma excelente tradução francesa, do grego. Eu li um pouco da Ilíada, né? Mas é bastante interessante, quer dizer. Então, quer dizer, é melhor para quem está começando. Aí depois, se quiser seguir estudando o poema, vai lá e pega aquelas traduções mais poéticas mesmo, que isso, buscam a rima. A gente tem poéticas, a gente tem a tradução do Odorico Mendes, do século XIX, que é bem difícil. A gente tem, no século XX, a tradução do Carlos Alberto Nunes. Tá. Todos traduziram os 2 poemas. E a gente tem, do final do século XX e agora começo do século XXI, a tradução da Ilíada do Haroldo de Campos e a tradução da Odisseia do Trajano Vieira, que é professor de grego lá na Unicamp. Então, as duas no mesmo espírito, da recriação poética, dos moldes... Da busca da métrica, do ritmo das frases. Com metro, com muitas ousadias. Então, são traduções bonitas, mas eu diria que para quem já está mais familiarizado com o universo do Homero e quer desfrutar um pouco do caráter propriamente poético. Bom, professor, muito obrigado pela sua aula aqui de Ilíada. Obrigado. Mas eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre Homero no nosso próximo programa. Com prazer. Voltar aqui e falar mais sobre Homero e falar sobre a Odisseia, a viagem do Ulisses, ou Odisseu, né?
Então vamos lá. Vamos terminar o nosso programa de hoje. Nosso primeiro programa da série Literatura Universal termina aqui. E no próximo nós vamos falar sobre o outro texto de Homero que relata o pensamento das pessoas que viveram aproximadamente 1100, 1200 anos antes de Cristo. A Odisseia. A viagem de Ulisses, ou Odisseu, depois do final da Guerra de Troia, que é essa que a gente conversou aqui. As aventuras que ele viveu por 10 anos, perdido no mar, buscando o caminho de casa. Até lá, então. Páginas folheadas mostram as letras da palavra literatura. Literatura Universal. Realização Univesp TV.